para comemorar o programa número 150, Só Livros, na FMTV, vamos ver alguns trechinhos de alguns programas ao longo desses 4 anos de FMTV. Quero mandar um beijo para o Lebo Chaguri, agradecer a ele pelo espaço, pela oportunidade, agradecer a você pela audiência, né? Então, vamos lá. Alguns dos livros mais bacanas que eu recomendei para você nesses 4 anos. Pois é, o Oscar Wilde era um gênio, né? Tanto que ele está aí vendendo livro até hoje. E esse livro, O Retrato de Dorian Gray, tem milhares de edições. Não estou brincando, não. Pode olhar na internet. Eu fui lá, peguei umas 10 capas para mostrar para você, em inglês, em português, mas tem montes, em todas as línguas, né? O livro é de 1890. Na verdade, ele foi publicado pela primeira vez em 1890 numa revista. Mas aí, a sociedade inglesa, isso foi em Londres, a sociedade inglesa caiu matando em cima dele, achou o livro absurdo, porque falava de uma vida devassa que o Dorian Gray levava, que era um jovem limpo, um príncipe, né, de tão bonito, e da alta sociedade, amigo de lordes e tal. E levava uma vida devassa. Então, a sociedade caiu matando em cima do livro. Mas em 1891, um ano depois, ele foi publicado, não mais na revista, mas aí como livro. É o único romance que o Oscar Wilde escreveu. Para um rancho, ele pega aquelas terras que estavam sendo distribuídas no oeste, na Califórnia, e constrói lá o seu rancho. E um cara que ligado na terra, ligado na natureza, né? E aí ele recebe a notícia da morte do pai. E ele percebe que o pai agora, depois de morto, está com ele e está numa árvore. Na árvore mais frondosa e mais bonita que ele tem na sua propriedade. Bom, aí, mas ele começa a progredir, começam a vir os irmãos, as famílias, os irmãos, até que um dia chega um dos irmãos dele, que é um sujeito muito religioso. E ele, quando vê o irmão conversando com uma árvore, ele acha que aquilo é coisa do diabo. E aí adivinha o que ele faz? Mas para adivinhar, você vai ter que ler o livro. Esse livro é um poema, é uma coisa maravilhosa, é uma ode à terra, à natureza, ao contato dos homens e mulheres, né? A gente fala homens, falando de seres humanos. É o contato do ser humano com o planeta, né? E tem muitos mitos, muitas coisas que estão descritas aqui. Tudo absolutamente maravilhoso, como foi tudo o que John Steinbeck fez na vida. Hoje eu vou falar para vocês sobre uma escritora, da qual eu sou xará, é a escritora chilena super consagrada Isabel Allende. Muita gente pensa que ela, chilena, é filha do Salvador Allende,
presidente do Chile, deposto pela ditadura militar no país em 1973. Mas ela não é filha dele, ela é filha de um primo do Salvador Allende. E o primeiro livro dela já foi, assim, um escandaloso sucesso. É A Casa dos Espíritos, de 1982. E virou filme, virou peça de teatro, teve inúmeras edições, traduzido em várias línguas e tal. Mas eu não quero falar desse livro, não. Não é da Casa dos Espíritos que eu quero falar hoje. Eu quero falar para você sobre esse livro aqui. Eva Luna. Esse livro é de 1987. Mas, como todo livro bom, né? Não tem idade, não tem data, não tem nada. Está valendo sempre. É inelargável. Daqueles livros que você não quer parar de ler nunca mais, né? E conta a história de uma jovem, né? Desde criancinha, desde que ela nasceu. Inclusive, ela conta a história dos pais dela, né? A mãe morre, ela não tinha 7 anos ainda. O pai foi embora quando a mãe estava grávida, ele era um índio. E é uma história muito, muito interessante. E quando ela nasce, a Eva Luna nasce, a madrinha dela, a mãe dela era empregada doméstica na casa de um médico muito louco, que vivia embalsamando cadáveres. E a outra era a cozinheira, que foi a madrinha dela. Quando ela nasceu, a Eva, a madrinha disse: "Ih, é mulher". Então, já começa mostrando a desvalorização das mulheres. Sabe aquele livro que você leu quando era jovem e depois você leu de novo? E aí um dia você leu outra vez? E aí deu uma saudade, um belo dia, anos depois você leu outra vez, sabe? É esse livro que eu estou falando. É esse aqui, ó. Um dos meus livros prediletos, Viagens com Minha Tia, do autor inglês Graham Greene. Melhor falar Grandrine, né? Em português. Pois é. Que é a história de um cinquentão, bem inglês, que trabalhou no banco a vida inteira, nunca se casou, é um solteirão, tá para se aposentar, e aí a mãe dele morre. E ele vai para o serviço religioso da morte da mãe dele, e é um crematório. E ele está lá e ele ouve uma senhora dizer assim para ele: "Ai, eu já estive numa cremação prematura". Essa senhora, cremação prematura é fogo, né? Essa senhora é a tia dele, que ele nunca conhecera, a irmã da mãe. E se a mãe dele e o pai eram aqueles ingleses típicos, bem comportados, não sei o quê, essa senhora é uma tia muito louca. E, de repente, quando ele percebe, lá está ele, um inglês pacato, quadrado, bancário, né? Viajando pelo mundo afora com essa tia louca. E ele vive 1000 aventuras.
E nessas aventuras com a tia, que é louca mesmo, a tia dele é um barato, é uma mulher completamente fora dos padrões, maravilhosa, sabe? Uma mulher corajosa, maravilhosa, mas louca, louca, fora dos padrões, muito louca. E ele, convivendo com ela e vivendo as aventuras internacionais com ela, ele muda, né? Ele descobre quem realmente ele é, que estava escondido atrás daquela máscara social, toda certinha, quadradinha, que ele tinha vestido por toda a sua vida. Absolutamente imperdível para profissionais da comunicação, estudantes de jornalismo, aspirantes ou curiosos apenas, para entender melhor toda a trajetória da comunicação do Brasil e um pouco do mundo também. Eu já falei desse escritor, ele é escritor, jornalista e professor de jornalismo. Eu já falei dele para você aqui no seu programa Só Livros da FM TV. Então, hoje eu quero falar desse livro aqui, que é o lançamento super recente do professor Antônio Costella, o criador do Big Brother. Para quem não sabe, foi o escritor George Orwell, que em sua obra de 1984, é o nome da obra, criou essa figura do Big Brother, né? É sobre o livro dele, 1984, é sobre uma sociedade totalitária que domina todas as pessoas, vigia todas as pessoas através de câmeras. E ele escreveu isso na década de 40, falando de um futuro. Em 1984, ele escreveu na década de 1940. E em 1984 a gente não tinha nada disso, mas em 2024 a gente tem, não tem? Não está todo mundo te vigiando nas redes sociais? Mas não é sobre esse livro, 1984, que eu vou falar para você aqui hoje, no seu programa Só Livros da FM TV. Para você ver, né, os meus livros dele não tem mais nem capa. Esse aqui está encapado assim, né? Mas de tanto que eles foram lidos, relidos e trelidos. Bom, a Revolução dos Bichos é uma maravilha de um livro. É pequenininho, você lê rapidinho, rapidinho mesmo. E conta a história de uma fazenda, um sítio, onde os animais resolvem se revoltar contra os humanos. E aí, eles não querem mais servir aos humanos. E eles acham que todos os animais são iguais e que os humanos são tiranos. E eles conseguem fazer uma revolução e eles tomam conta do lugar. E eles se organizam, né, para viver independentes. Dá tudo errado, gente. Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, né? O autor de 100 Anos de Solidão, um best-seller que vendeu 40 milhões de cópias no mundo inteiro. Eu já falei dele para você aqui, inclusive eu falei sobre esse livro maravilhoso que é Os 100 Anos de Solidão. Esse aqui é o original. Mas eu quero falar de um outro livro dele hoje. Eu gosto muito de contos, gente. Eu já falei para vocês há umas semanas atrás sobre os contos do Oscar Wilde. E hoje eu quero falar sobre os contos do Gabriel Garcia Marques. Estou pegando uma carona
porque ele está em todo lugar agora, porque a Netflix vai lançar, está lançando a adaptação dos 100 anos de solidão para uma minissérie, né? A adaptação cinematográfica. Então, estou pegando uma carona, né, no Gabriel. Mas conto é uma coisa maravilhosa, porque os contos podem ser muito longos, alguns têm muitas páginas, mas também pode ter poucas linhas, enfim. E é um jeito muito legal de contar uma história inteira com poucas palavras, né? Imagina só, um livro que vendeu mais de 200 milhões de exemplares no mundo inteiro. Sabe que é 200 milhões de cópias de um livro? É um absurdo. Só perde para Cervantes com o seu Dom Quixote e para a Bíblia. E foi traduzido em cerca de 250 línguas e dialetos. E agora anda meio esquecido. Mas era um sucesso absoluto quando eu era jovem, nos anos 60. Muita gente tirava até sarro dele, dizia que era livro para criança, livro de cabeceira das Misses Brasil e outras besteiras. É um livro maravilhoso. Se ele não fosse tão maravilhoso, ele não teria tido esse estrondoso sucesso. Estou falando de um livro que provavelmente você leu, mas que se não leu, é obrigatório. O Pequeno Príncipe, do francês Antoine de Saint-Exupéry. É a história de um piloto que tem uma pane no deserto de Saara, e aí ele encontra esse garotinho aqui, que é o Pequeno Príncipe. Ficção científica é um gênero literário maravilhoso, né? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, né, eles são premonitórios, né? Começa lá com Júlio Verne, que no fim do século XIX, no tempo da carroça, né? Como diria meu amigo escritor Antônio Costela, o século XX vai da carroça ao satélite, né? Um pulo enorme. Mas Júlio Verne começou a escrever muito antes de tudo acontecer, da revolução da tecnologia acontecer. E ele previu tudo, né? Ele escreveu Viagem à Lua, 20 mil léguas submarinas. Não existia submarino, gente. Ele via lá na frente. E os autores de ficção científica normalmente vêm lá na frente mesmo. É o caso do Asimov, o Robert Heinlein, quem eu falei aqui para você, do livro dele sobre os Howard, né? O homem de 4.000 anos, cujas células vão se renovando. Mas tem muita coisa para falar de ficção científica e eu vou falar bastante aqui no seu programa Só Livros para você. Só que hoje eu quero falar de um único livro, que é esse aqui, tá vendo? Encapado, porque de tão lido, né? Ó, caindo aos pedaços. Que está aqui traduzido por Recordações do Futuro. Mas, na verdade, ele se chama O Homem Ilustrado. É sobre ele que eu vou falar. Só que antes eu quero falar um pouquinho do autor, o Ray Bradbury. Imagina você ter outro por dentro. Uma outra pessoa, um outro eu, um outro alguém que está na sua cabeça, pensando daquela maneira diferente da sua. É isso que esse escritor consegue fazer com você. Ele coloca o personagem dele dentro da sua cabeça.
Quando você interrompe a leitura por alguma razão, leva uns 10 minutos para você voltar a pensar no seu ritmo, porque você está pensando no ritmo do H, que é o personagem do Pratini. Pratini, claro, você conhece, você já viu ele dando entrevista, ele faz muito teatro, tem peças pelo mundo inteiro, ganhou um monte de prêmios e atualmente ele se dedica mais à literatura, né? E eu agora já estou mais longevo, e os meus personagens, por incrível que pareça, envelheceram comigo. Entende? Foram envelhecendo comigo. Inteligência artificial é uma coisa nova? De jeito nenhum. Para os geniais autores de ficção científica, ela já existe há muito, muito tempo. Eu, Robô, por exemplo, de Isaac Asimov, ou Isaac Asimov, é de 1950, gente. E não tem coisa mais atual. Tem um monte de livros sobre robôs que são de Isaac Asimov. Ele escreveu muita coisa, escreveu ficção científica, escreveu ciência popular, muita coisa mesmo. E é dele que eu vou falar para você aqui, no seu programa Só Livros, da sua FMTV hoje. Porque ele é incrível. Você sabe que ele publicou 509 obras. 509. Eu publiquei 23 e já estou super orgulhosa. Você imagina publicar 509 obras, né? E ele escreveu de tudo. Ficção científica era o forte dele. Ele é um dos grandes nomes da ficção científica mundial, né? Junto com Júlio Verne, que começou tudo, Bradbury, Robert Heinlein, Arthur Clarke, né? E é dele também aquela história do homem bicentenário. Lembra que virou um filme com Robin Williams, que é um filme maravilhoso, né? O que me incomoda muito atualmente é que você é meio que obrigado a ser feliz e que ter esse modo good vibes only, que é o que manda na sociedade atual. E eu acho que nunca foi assim, e as pessoas com quem eu convivo, também não, a gente procura pessoas mais próximas do nosso temperamento. Eu nunca vi ninguém muito feliz que tivesse esse senso de felicidade duradouro por um período que transcendesse a normalidade dos fatos. A gente tem eventos felizes, momentos alegres, mas a gente tem as contrapartidas. Se você estivesse feliz o tempo inteiro, não teria o contraponto. Então, daí não existe felicidade. É como a urgência. Se tudo é urgente, nada é urgente ao mesmo tempo. Você precisa que tenha algo que contrapõe aquilo para que você dê mais valor aos momentos mais alegres, né? Um livro-reportagem que foi Prêmio Jabuti em 2012. Mas o autor conta uma história nesse livro verdadeira, né, uma história real, é uma reportagem, sobre um fato que aconteceu em 1969. Que isso aqui é a história de um roubo do cofre do Dr. Rui. Agora, você sabe quem é o Dr. Rui? O Dr. Rui era o codinome da amante daquele político antigo, rouba mais faz, não Paulo Maluf, Adhemar de Barros, o primeiro rouba mais faz, que foi governador do estado de São Paulo. Ele tinha uma amante e o codinome dela era Dr. Rui. Ele foi famosíssimo, popular, conhecidíssimo no planeta inteiro, respeitado. Escreveu livros sensacionais. Divulgou essa coisa maluca do cérebro da gente ser dividido. O hemisfério esquerdo, racional, o hemisfério direito, onírico, dos sonhos, da intuição.
Foi ele que começou essa conversa. Mas o grande barato dele era o cosmos, as estrelas, o céu. Tanto que o livro mais famoso dele se chama o quê? Cosmos. E agora, dia 26 de julho, lançamento desse livro que eu li ontem, chamado Três Mulheres, que conta a história de três mulheres, como o título está dizendo, e é delicioso de ler. Os livros da Terezinha são todos bilíngues, viu, gente? É uma página em português, outra página em alemão. Ó, tá vendo? Então, quem fala alemão também é uma delícia, né? Mas você escreve em português. Eu só tenho capacidade de escrever em português. As traduções são feitas pelo meu marido ou outras pessoas profissionais. Uhum. Eu não tenho capacidade de traduzir para o alemão. Você não pensa, mas você fala alemão, Sim, eu falo alemão. mas não pensa em alemão. Às vezes até penso. 60 milhões de cópias. Este é o espantoso número dos livros vendidos por esse autor, traduzido em 27 idiomas, e que foi um grande best-seller nos anos 60, 70, 80, até um pouco 1990, e hoje, assim como outro autor do qual já falei aqui para você, ele anda meio esquecido. Eu estou falando do autor Morris West. E eu quero falar particularmente de dois dos livros dele, que são esses aqui: As Sandálias do Pescador e Os Fantoches de Deus. As Sandálias do Pescador é todo passado no Vaticano, né? Fala de um papa que era estrangeiro, que não era italiano, um dos primeiros papas não italiano, ucraniano. Esse livro foi escrito em 1963, mas ele diz coisas muito interessantes. Por exemplo, aqui, o próprio personagem principal, o Papa, o ucraniano, fala da necessidade da Igreja ter um Papa mais despojado, mais ou menos como São Francisco, que não ligaria a mínima para a pompa do Vaticano. 1963, 50 anos antes do Papa Francisco subir ao trono. 50 anos antes, ele estava falando num Papa parecido com São Francisco e que não ligasse para a pompa do Vaticano, que é exatamente o que foi o nosso Papa Francisco. E aí, por que será que uma mulher resolve virar prostituta ou vira prostituta? Você vai pensar, porque ela não teve outra opção, ou porque ela veio de uma família tradicional que expulsou ela quando percebeu que ela não era mais virgem, ou porque ela estava grávida, enfim. Você já pensou que pode ser por opção? Por uma decisão pessoal? Eu quero ser prostituta. E pronto. E você? Pois é. Essa é a história que eu vou te contar hoje no seu programa Só Livros, aqui na sua FM TV. Lágrimas nos olhos. Acabei agora mesmo de ler o mais novo lançamento do escritor baiano e médico Márcio Leite. Gente, chorei.
Olha que eu não me emociono assim tão fácil, não. Chorei. Não vou te contar se chorei de tristeza, de alegria, de euforia, de pura emoção. Foi por emoção. Mas você lê o Márcio e descobre sobre médicos escritores, né? É porque eu acho engraçado, porque tem muitos médicos que são escritores e muitos escritores que são médicos. Por exemplo, Somerset Maugham, famosíssimo, era formado em medicina, embora nunca tenha exercido, né? Cronin era médico. Aqui no Brasil, Rubens Gonçalves, Moacir Scliar, né? E outros, muitos outros, Edson Amâncio, muitos. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada por tudo. E, para encerrar, fiquem com os meus livros, que eu sou Isabel Fon de Vasconcelos Caetano e tenho 24 livros publicados. Então, eles aqui para você. E até a próxima, gente!